Bem, nós combinamos de fazer uma apresentação aqui, a começar por mim, depois pela Hilda e finalizando pelo Ícaro. Eu vou fazer algumas reflexões que nós temos feito no decorrer desse processo de construção do texto preliminar da base. Embora saibamos que as leis sejam importantes e resultados de conquistas, também sabemos que não é pela força de lei que as ações no campo educacional ocorrem. Leis são resultados de conquistas sociais, mas precisam de uma série de ações articuladas para sua efetivação. Nesse sentido, também precisamos conhecer que fatores e lutas sociais levam à sua construção para compreender melhor a tarefa que nos cabe, de não apenas executá-las, mas continuar a fazer perguntas sobre o seu significado. A questão da base nacional, em parte diversificada, é um tema que aparece nas leis de diretriz e base de cada tempo e nas decisões curriculares locais. No entanto, quase 20 anos após a nossa LDB, é bom nos perguntarmos quais interesses e lutas sociais no campo educacional levaram à construção dos planos nacionais de educação que implicaram o estabelecimento de mais de uma meta que nos leva à construção dessa base. Entendemos que a ampla participação da sociedade nessa decisão de construir metas é uma resposta que nos desafia a perguntar por que, nesse momento, e mesmo com documentos que vinham e vêm subsidiando outras decisões curriculares, como os padrões curriculares nacionais, as diretrizes nacionais de educação básica, o campo educacional demanda a construção de objetivos de aprendizagem e desenvolvimento e demanda, inclusive, a construção de objetivos ano a ano. Inevitavelmente, vou pensar no exemplo da língua portuguesa. Nos quase 20 anos que se passaram após a LDB, possivelmente não há grandes revoluções no campo teórico da alfabetização e da língua portuguesa que justifique uma simples atualização de propostas, nenhuma invenção metodológica milagrosa, nenhum material supostamente revolucionário. Possivelmente, os professores formados nos últimos anos tiveram acesso e discutiram essas concepções e vêm experimentando metodologias compatíveis com o tempo. No caso de alfabetização, podemos dizer que mesmo nos últimos anos, vimos implementando políticas que buscam definir ou capacidades, ou direitos ou objetivos para o ciclo inicial, ano a ano, o que podemos constatar quando nos debruçamos em documentos de formação que circulam desde 2005. Como sabemos, que muitas crianças e professores brasileiros não participam dessas conquistas, reforço que mais do que atualizar conceitualmente ou metodologicamente o campo, trata-se de construir mecanismos que garantam a equidade de oportunidade para todas as crianças brasileiras, que precisam usufruir desses avanços, e a base é uma estratégia fundamental nesse processo. A demanda, então, por uma base seria uma resposta da sociedade sobre o que deveríamos ter feito em termos de formulações mais claras para o campo? Ou seja, o que deixamos de fazer nesses anos todos no campo educacional que leva à construção dessa demanda. No final, a gente pode perguntar que respostas a sociedade está nos dando sobre o que deveríamos ter feito ou enfrentado. A construção do texto preliminar da base possibilitou colocar em perspectiva tanto os nossos discursos como nossas ações em torno da educação básica, e nos leva a indagar que conhecimentos a sociedade espera que se coloque no repertório cultural nesse momento histórico de demanda pela base. Por quê? Nesse momento específico, precisamos colocar isso em perspectiva. Que direitos sociais estamos garantindo com essa ação? Baseados em várias dessas indagações, aqui trabalhamos com equipes compostas por gestores, profissionais de educação básica, professores de universidades, para dar materialidade a esse conjunto de expectativas sociais transformadas em um texto preliminar da base, que a partir de agora volta para a sociedade para consulta pública e discussão. É importante ressaltar que o texto preliminar foi construído de forma a garantir conquistas sociais
de forma a considerar resultados de pesquisa e a partir de vários textos curriculares produzidos por municípios e estados brasileiros e por políticas próprias do MEC. Espera-se, então, que a seleção que se fez e o modo de organizá-la permita algum avanço, mas, ao mesmo tempo, que redes de ensino e professores nelas se reconheçam, porque eu acho que não há por existir um diálogo muito grande com as práticas correntes, a nossa expectativa é que as redes reconheçam esse texto preliminar, refutem, complementem, nesse processo democrático de discussão a partir de agora. Não posso me furtar de reafirmar que, no campo da alfabetização e para o bloco pedagógico dos 3 primeiros anos, foi fundamental dialogar com os documentos do Pacto Nacional pela Alfabetização da Idade Séria. Também reforça a presença dos documentos do Pacto do Ensino Médio na formulação que foi feita para esse texto preliminar. Ou seja, estamos partindo de algumas negociações, alguns acordos prévios, amplamente discutidos com professores brasileiros. Podemos dizer que houve um esforço muito grande em fazer dialogar os anos finais do ensino do primeiro segmento com essas conquistas e os anos finais também, etapas que sempre mereceram maiores investimentos nas políticas públicas e nos programas de formação de professores, e que também tentamos estabelecer um diálogo com as conquistas da educação infantil. Construir um conjunto de objetivos, considerando então a educação infantil, as diferentes etapas do ensino fundamental e do ensino médio, certamente nos faz colocar em xeque o que consideramos progressão e nos obriga a fazer um exercício de modo de organização do conhecimento. Buscando uma exemplificação na língua portuguesa e na língua estrangeira, a organização da base com práticas do cotidiano, práticas artístico-literárias, práticas investigativas, do mundo do trabalho, práticas políticas cidadãs e práticas culturais de uso de tecnologia da informação e comunicação, assim como práticas interculturais, é uma resposta ao que está sendo colocado nas diretrizes que prevê a organização por eixos mais amplos e que possibilita dialogar, essa organização possibilita dialogar com práticas de uso e com os movimentos sociais, e estamos então dialogando com o que está posto nas diretrizes, e não vamos repetir no texto da base que já está acordado nas diretrizes, embora a gente tenha coerência de trabalhar com esses parâmetros já acordados, né? Inclusive o conceito de alfabetização que está colocado nas diretrizes, com o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo, a concepção plena da alfabetização, entendida tanto como performance e desempenho, como a apreensão do significado social e político do conhecimento de novos códigos sociais, suportes e interlocução comum. Reitero que a centralidade da alfabetização foi reforçada na base quando dialogamos com o PNAE e outros documentos para construir um eixo específico de apropriação do sistema de escrita, alfabético ortográfico de escrita e da tecnologia da escrita, e também quando pensamos em diferentes campos de organização em que as práticas de uso da escrita ganharão sentido social, né? A contribuição da base para o letramento em diferentes disciplinas, especialmente no eixo das práticas investigativas e uso de tecnologias e práticas políticas cidadãs, é um tipo de avanço que poderá ser avaliado por vocês. Dei aqui o exemplo de portuguesa, que é a área que eu acompanho mais de perto, vocês poderão ver isso nas diferentes áreas e componentes. Baseando-nos na perspectiva de vários grupos de pesquisa brasileiros, muitos aqui presentes ou nos assistindo, que buscam compreender e entender no campo da alfabetização, leitura e escrita e no campo nas outras áreas, acho que cumprimos nosso dever de ocupar lugares onde são tomadas decisões fundamentais para a educação brasileira, juntamente com representantes de vários segmentos e regiões que atuam nos vários campos de conhecimento. Nossa atuação reflexiva nos dá o direito de continuar a fazer novas perguntas nesse e sobre esse processo de construção e atuar firmemente na melhoria da proposta a partir da consulta pública. Acreditamos que esse processo de consulta, né, é que vai validar, refutar e consolidar a seleção inicial que fizemos, mas tivemos a coragem de colocar um texto preliminar de pé.
a partir de agora, está submetido a esse amplo debate. Obrigada. Um pouco que foi esse processo de construção desse documento preliminar, como é que foi organizado o trabalho com as diferentes equipes e como é que chegamos a esse texto preliminar que agora se oferece à consulta pública. Como a professora Isabel Frade já mencionou na sua apresentação, essas comissões, elas foram constituídas buscando contemplar as diferentes realidades que se apresentam hoje no nosso país. Então, nós tivemos tanto especialistas das universidades, quanto professores da educação básica e técnicos das secretarias de educação de todos os estados da federação. Então, foram comissões que trabalharam na perspectiva das áreas do conhecimento às quais esses especialistas se vinculavam e também na perspectiva das diferentes etapas da educação básica. Então, nós tivemos tanto professores que atuam em pesquisas que se referem à educação infantil, aos anos iniciais e finais do ensino fundamental e ao ensino médio, quanto também professores da educação básica que atuam nessas diferentes etapas. Constituídas essas comissões, o nosso primeiro desafio foi de buscar no interior delas os entendimentos iniciais que possibilitariam a construção desse documento preliminar. Esses entendimentos, eles se deram de formas bastante diferenciadas em função da especificidade dessas áreas do conhecimento. Em algumas delas, nós já temos uma tradição de debate sobre o que deva compor a educação básica, os conhecimentos que devam ser objeto de tratamento ao longo da educação básica. Em outras, essa discussão ela ainda se encontra em processo de amadurecimento, inclusive pelas características de cada uma dessas áreas. Quando nós olhamos a matemática, por exemplo, que é uma área e ao mesmo tempo um componente, isso se torna algo bem mais resolvido do que quando olhamos áreas como linguagens ou ciências humanas, nas quais nós temos vários componentes envolvidos, cada um deles com a sua singularidade. Ao longo desse processo de debate dentro das áreas, com os seus diferentes componentes, nosso intuito foi de que as áreas tivessem uma ampla liberdade para trabalhar, buscando no seu interior os diálogos e as sínteses possíveis para este momento. Então, o documento preliminar, ele expressa muito desse processo. Nesse documento estão postos os entendimentos que foram possíveis para esse momento e nós temos a clareza de que eles não apresentam soluções definitivas para o debate interno a cada uma dessas áreas. Muito pelo contrário, eles oferecem elementos para que esse debate ele possa continuar envolvendo agora uma parcela mais ampla da sociedade brasileira e que possa caminhar no sentido de se buscar o que seria desejável, necessário, importante ser tratado ao longo da educação básica pelas diferentes áreas do conhecimento. Então, nós consideramos que esse processo de elaboração
do documento preliminar, ele teve também uma dimensão formativa dos próprios sujeitos que nele se envolveram. A produção dos textos de apresentação das áreas, a elaboração dos textos que apresentam os diferentes componentes curriculares. Esse processo envolveu uma discussão que nos levou a tratar de um tema que consideramos fundamental nesse debate, e que a professora Isabel também mencionou na sua apresentação, né? Que é o que a sociedade brasileira demanda em termos da educação de crianças, jovens, adultos, né? E que, portanto, deva compor uma base nacional comum. E como cada uma das áreas e seus componentes se comprometem com essa demanda, né? Então, eu acho que os especialistas e assessores que estão aqui presentes e que participarão desses debates nas suas diferentes esferas de atuação, eles viveram esse processo no interior dos seus grupos de trabalho e acredito que disponham de condições importantes para também fomentar esse processo nos seus espaços de discussão, né? Um outro elemento importante a destacar nesse processo de elaboração foram as referências que nortearam os entendimentos que se expressam nesse documento preliminar. A primeira delas, como já mencionado, as diretrizes curriculares gerais para a educação básica e as demais diretrizes, e a opção dos grupos por trabalhar a definição dos objetivos de aprendizagem em diálogo com as experiências dos sujeitos da educação básica, crianças, jovens e adultos, seus contextos de atuação e, portanto, as demandas que se colocam para esses sujeitos em função desses contextos de atuação. Nós acreditamos que essa opção, melhor sucedida em algumas áreas, ainda necessitando de aprofundamento em outras, mas essa opção de tomar como referência os sujeitos da educação básica e não os conteúdos curriculares dos diferentes componentes, ela foi uma opção importante porque ela nos permite um outro tratamento do tema do currículo, né? Como eu disse, em algumas áreas essa opção foi mais exitosa, em outras nós percebemos claramente que ainda precisamos avançar, mas eu acho que todas oferecem elementos importantes para o debate a partir dessa opção. E, finalmente, eu gostaria de anunciar ou de abordar como nós pensamos o nosso trabalho enquanto especialistas das diferentes áreas do conhecimento, enquanto professores que atuam na educação básica e que, portanto, têm também uma especialidade na sua atuação, como nós esperamos lidar com esse amplo processo de consulta que agora se inicia, né? A nossa expectativa é de que, a partir das ações previstas nesse processo de consulta, por um lado, nós possamos estar em diálogo com aqueles a quem esse documento se destina, né? Ou seja, a sociedade brasileira de um modo geral. Esse diálogo nós imaginamos que vai se dar em encontros como esse, dos quais possamos participar nos diferentes estados e municípios, ouvindo outros professores, ouvindo outros colegas das universidades sobre esse documento preliminar. E também, por outro lado, nós esperamos que o processo de consulta através do portal possa nos subsidiar como elementos que, pela sua recorrência, que pela sua relevância, possam nos apontar novos encaminhamentos
para que nos levem à construção de um documento final, né? Consideramos também que ao longo desse processo de consulta, novos sujeitos se incorporarão a esse grupo inicialmente constituído, né? E que contribuirão como leitores críticos dessas propostas para um refinamento desse texto, em muitos casos, para uma mudança na sua estrutura, para um novo encaminhamento das questões inicialmente tratadas nesse texto preliminar. Então, acreditamos que a consulta pública, ela vai poder ser tratada por esse grupo na perspectiva de encontrarmos novos encaminhamentos e também de reforçarmos algumas opções já feitas nesse documento preliminar. Então, ela se torna fundamental para a continuidade desse trabalho e, embora cada uma das pessoas que se envolveram nele tenham bons elementos para justificar as suas opções nesse documento, o intuito de todos nós é de poder também discutir essas opções, né? De poder debatê-las e chegar a melhores arranjos. Então, a nossa expectativa com relação a esse encontro é grande. Nele, as áreas apresentarão o trabalho que desenvolveram até aqui, né? E esperamos que, a partir dele, já tenhamos encaminhamentos que nos qualifiquem melhor para esse processo de discussão e de debate. Então, para finalizar a minha fala, eu gostaria, mais uma vez, de deixar o meu agradecimento ao apoio recebido pela SEB a esse trabalho, ao apoio recebido da UFMG, né, que atuou de uma maneira muito séria no sentido de oferecer condições para que pudéssemos nos encontrar e trabalhar em diferentes momentos, nos apoiando muito na organização desse trabalho. E um agradecimento especialíssimo aos especialistas, né, que trabalharam na produção desse material e aos assessores que coordenaram todo esse processo, né. Finalmente, eu gostaria de agradecer a todos que acolheram o convite para estar aqui hoje, né, entendendo que esse acolhimento é também parte de uma disposição de participar desse debate, que para nós é fundamental. Muito obrigada. Primeiro, eu quero dizer que me cabe também justificar a ausência do secretário de Educação Básica, o professor Manuel Palácios, que nesse momento participa da reunião do Conselho de Secretários de Educação dos Estados em Campo Grande, mas amanhã pela manhã, ele, uma prefeitura da UFMG, estarão aqui para uma fala inicial no início da manhã, de amanhã. Eu também gostaria que a gente concedesse uma salva de palmas para a equipe do SEAI, que, em esforço gigantesco, pouquíssimo tempo, conseguiu trazer muitos de vocês para cá, conseguiu preparar esse material, nós estamos gravando todo esse evento. Nesse momento a gente está sendo transmitido pela internet. Todo o evento será gravado, depois disponibilizado no portal da Base Nacional Comum. Mas a equipe do SEAI, as meninas que ajudam a Isabel e todos os outros colegas, eles foram de fundamental importância para o sucesso desse momento, de estarmos todos aqui reunidos com essa disposição para esse debate. Então, eu gostaria de dar uma salva de palmas para esse. Oportunamente, a gente chama todo o pessoal aqui na frente para que vocês conheçam quem é que está por trás desse evento. Vocês veem, inclusive, o tamanho da equipe, que é muito pequeno. Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que
a discussão em torno de base nacional comum, ela não é uma novidade, muito menos uma exigência legal atual do ano 2014, o nome Base Nacional Comum, ele aparece mesmo antes da Constituição de 88, a própria Constituição de 88 não trata o termo Base Nacional Comum, usa o termo conteúdos mínimos. A LDB de 96, primeiro para o ensino fundamental e depois, a partir de 2003, para a educação infantil, fundamental e média, retoma a ideia de Base Nacional Comum e parte diversificada. Portanto, na verdade, assim, há uma exigência legal de mais longo tempo em relação a isso. A Isabel já um pouco mencionou isso na sua fala. Por outro lado, a gente tem, eu vou citar especialmente as duas últimas conferências nacionais de educação, de 2010 e 2014, menções diretas, específicas, na construção de base nacional comum, compreendendo base nacional comum como aquele entendimento nacional em torno de direitos à aprendizagem e desenvolvimento e objetivos de aprendizagem. Esse é o texto que é muito próximo ao texto do Plano Nacional de Educação de 2014. Ele consta no eixo paridade de educação no documento final da CONAE, depois de ter vindo passado de discussões que vão desde as conferências municipais, conferências estaduais e a Conferência Nacional. Então, de um jeito ou de outro, a gente tem nesse processo um processo de uma disputa que é saudável para a nossa discussão, mas essencialmente é uma disputa que permite muitas visões em torno do mesmo tema. A discussão de currículo, como todos nós sabemos, em qualquer instituição que trabalhe com educação, ela é uma discussão absolutamente polêmica e que gera uma mobilização, em geral, de muitas pessoas em torno, seja da defesa dos seus territórios, seja da defesa do compartilhamento de determinados princípios, por todos que compõem, constroem a experiência educacional na instituição onde estão. Isso serve para discutirmos organização curricular de uma escola, projeto político-pedagógico da própria escola, ou de um curso de licenciatura, ou de um curso de graduação, bacharelado de universidade. Isso serve para a discussão de um curso de mestrado, doutorado, assim por diante. Portanto, a gente não pode achar que essa será uma discussão, em primeiro lugar, simples. Eu acho que todos nós já dissemos isso mais de uma vez, mas ao mesmo tempo tranquila do ponto de vista de todas essas tensões que isso traz. Estamos também no momento de pensarmos essas discussões de caráter mais amplo, pensando que contribuições diversos atores envolvidos no processo complexo que é fazer a educação básica no Brasil, como que eles vão se comportar e como que eles podem pensar e contribuir a partir de uma proposta preliminar a construção de um entendimento possível. A gente diz entendimento porque consensos certamente a gente não vai ter. Certamente seremos, nessa disputa, derrotados em algumas questões, atendidos em outras, e a gente espera, na verdade, que esses entendimentos possíveis eles sejam frutos de um amplo debate. O objetivo principal desse seminário não é ainda coletar as contribuições iniciais para a revisão da proposta preliminar, para a composição do documento final, que será encaminhado para o Conselho Nacional de Educação, que passará, inclusive, por novo processo de debate. O objetivo desse seminário é colocar alguns desses diferentes atores dentro de cada, ou no seio dos territórios, onde a base nacional comum será discutida, para dialogar, para que a gente possa ouvir e falar os nossos pontos de vista, aquilo que cada especialista, cada grupo de especialistas, em cada componente curricular, em cada área de conhecimento, levou em consideração para tomar decisões para um lado ou para outro. Então, esse é um momento
eu acredito, importantíssimo para esta abertura do diálogo. Com todo o cuidado que a gente tem tentar construir e abrir frentes de diálogo com todos os atores envolvidos, esse cuidado, ainda assim, ainda que no esforço que a gente tem no Ministério da Educação de estabelecer essas conversas, a gente sabe que não necessariamente o nosso movimento gera necessariamente um acolhimento imediato dos nossos interlocutores. E isso faz parte desse processo que nós estamos construindo. Não há a menor dúvida disso. Os processos sociais que estão hoje acontecendo em diversos âmbitos, no âmbito político, no âmbito das disputas que envolveram os planos municipais e estaduais de educação, e ainda envolvem, nós estamos nesse processo ainda, concluindo alguns planos, toda a movimentação, o esforço que foi feito na realização da última Conferência Nacional de Educação, por exemplo, toda a discussão realizada de 2009 em diante, eu vou falar só especificamente das diretrizes curriculares nacionais gerais e das etapas da educação básica, educação infantil, ensino fundamental de 9 anos e ensino médio, que aconteceram de 2009 a 2012, elas compõem um processo também construído em torno das formações do Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa e Pacto Nacional pelo fortalecimento do ensino médio. A gente tem um certo movimento em torno de discussões que, queiramos ou não, debatem e incidem sobre o currículo de educação básica de forma plural e de forma diversa em cada local que a gente participa. Eu, em especial, o secretário Manuel Palacios, esse grupo de especialistas, os coordenadores gerais de educação integral, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, a gente tem participado de muitos desses fóruns. Então, olhar esse esforço para nós é olhar o tamanho da tarefa e a complexidade da tarefa de construir a Base Nacional Curricular como um processo de referência de currículo para a educação básica. Obviamente, como todo processo, ele traz avanços em relação a alguns temas e nem tanto avanço assim em relação a outros. Mas isso também faz parte desse movimento de conseguir acolher e debater muitos pontos de vista. Nesse sentido, a manifestação dos colegas e estudantes do curso de dança do UFMG, eu acho que é um bom exemplo desse caldeirão de interesses, de desejos, de vontades que a gente tem de interferir em diversos processos que vão compor essa discussão e esse debate nacional. Mas, ao mesmo tempo, eu quero lembrar que a escola, embora muitas vezes eu sou um professor de matemática de uma escola de educação básica, estou no Ministério da Educação, a gente muitas vezes esquece que a escola é necessariamente uma experiência coletiva. Por ser uma experiência coletiva, ela exige negociações a todo momento, em todos os espaços. Essas negociações podem ser travadas de forma mais tranquila ou menos tranquila, de forma mais respeitosa ou menos respeitosa, mas elas são absolutamente necessárias para esse processo. Uma das coisas que nos inspira na discussão e na orientação para essa equipe de especialistas, e principalmente na orientação que a gente está compondo, este processo para a discussão em torno de uma base nacional comum curricular, certamente, muitas dessas questões superadoras estão presentes nas diretrizes curriculares nacionais. E, na sua produção, são fruto de um processo muito interessante que vai desde o envio de diversos atores de interesse de documentos ao Conselho Nacional de Educação e, portanto, depois, argumentos, minutas, processos preliminares são debatidos em diversos lugares do país como forma de construir um documento que vira, então,
a normativa hoje máxima que nós temos em relação à referência curricular para a educação básica. Esse é um processo importante. Uma questão que talvez seja, duas questões que talvez sejam fundamentais que aparecem nas diretrizes curriculares é a questão da qualidade da educação, de pensarmos uma educação de qualidade social. A compreensão de educação como direito, ela requer de nós um olhar mais especificado, mais pormenorizado das ações que a escola de educação básica pode realizar, entendendo que a educação não é um direito que é completamente satisfeito pela escola. Então, a gente tem que pensar a escola como um espaço, sim, de garantia de direitos sociais, políticos, econômicos, pensando, obviamente, que esses direitos sociais, políticos e econômicos também compõem a educação, a ideia da educação como um direito. Então, nesse processo, pensarmos a educação como um direito implica um olhar de todos nós sobre quais ações nós realizamos. E aí, de novo, não é só na escola, é na família, na escolha ou não de enviar o estudante para a escola, que muitas famílias ainda pensam, ainda fazem essas escolhas. Né? A escolha de qual escola, a escolha de como que a gente vai interagir com essa escola, as escolhas que os professores de faculdades, de universidades fazem para a formação de professores da educação básica, as escolhas desses estudantes formados de serem de fato professores da educação básica ou não. Esse é um processo que gera, obviamente, impactos nesta garantia de direitos de todos os brasileiros e brasileiras que têm direito à educação garantido constitucionalmente, cujo apelo social já é absolutamente consenso, ou há um entendimento completo de que a educação, de fato, é um direito que a gente precisa batalhar para que esse direito seja garantido. Então, esse conjunto de ações transparece de forma clara, com princípios gerais e princípios norteadores, para pensarmos o processo de educação básica. Eles pensam também numa educação que prevê qualidade social. Qualidade é essa entendida, pelo menos em uma das questões que envolvem a educação, em um aspecto que se possa pensar da educação em termos de qualidade, entendida como escolhas relevantes, pertinentes e ações que produzam equidade. Então, esses são princípios para nós, e inclusive vocês vão observar na apresentação que será feita amanhã do sistema de contribuições, eu nem vou me adiantar tanto em relação a isso, porque amanhã a gente vai fazer uma explicação mais detalhada, mas esses foram princípios importantes que a gente usou para construir o sistema de contribuições que permita a quem for fazer a contribuição ter alguns critérios baseados nas diretrizes curriculares nacionais que permitam avaliar o documento e depois, feita a avaliação, sugerir, propor alterações, inclusões, exclusões na proposta preliminar que está disponível. Uma outra questão importante, também presente com clareza nas diretrizes curriculares nacionais, é a formação humana integral. Portanto, não há a menor dúvida, em todas as diretrizes curriculares, a indicação, a centralidade do sujeito nesse processo, que nós já falamos aqui nas nossas falas anteriormente, e a compreensão da formação desse sujeito, pensando na sua integralidade. E aí, de novo, obviamente, o conceito de integralidade é um conceito também fruto de disputa acadêmica, fruto de disputa, inclusive nos territórios, onde a educação básica é realizada. Mas esse conceito de integralidade, ele também precisa ser pensado não apenas em princípios gerais. Afinal de contas, todos nós sabemos que a experiência escolar ela é uma experiência que se faz com um professor de matemática, de história, de geografia, de língua portuguesa, língua inglesa, sociologia, filosofia, ensino médio,
arte e as diversas linguagens que compõem esse componente. Então, inclusive dança, esse grupo de professores que está atuando na educação básica, eles precisam pensar nesses princípios gerais e transformar esses princípios gerais em uma ação que implique olhar como que eu sou um professor de matemática pensando na perspectiva da educação integral, como que eu sou um professor de história, geografia, filosofia, assim por diante. Se a gente tem que pensar e olhar esses princípios, eu acho que, ainda que a gente entenda todas as polêmicas que isso trará, a gente precisa abrir essa caixa preta, que é olhar o que cada um de nós, o que orienta a ação de cada um de nós na escola. E, portanto, a Base Nacional Comum se coloca como esse espaço para debater isso. Como é que a gente atua e como é que a gente olha sobre as escolhas que são feitas em todas as escolas, por todos os professores, para a educação básica. Não é simples, obviamente, porque a gente sabe o esforço que é um professor de matemática, eu posso dizer isso porque eu sou professor de matemática, sentar com um colega de arte, por exemplo, e a gente, lá na aplicação da UFRGS, onde eu trabalho, a gente já fez se esforçou para fazer várias atividades conjuntas, professor de matemática, professor de música, professor de matemática, professor de geografia, no formato em que a gente constrói os tempos e espaços na escola, a gente precisa pensar que esta orientação, a orientação do que é importante, do que é essencial, precisa se transformar em uma ação que transponha essas barreiras que a gente mesmo cria em torno da nossa atuação como professor de matemática ou de dança. Transpor essa nossa ação significa, de fato, entender que ao entrar e fechar a porta da sala, porque em geral esse é o modelo mais comum na nossa atuação nas escolas, a gente precisa deixar um espaço aberto para essa comunicação com essas outras áreas componentes curriculares. Isso está da nossa ação e muito menos da indicação e de documentos que possam produzir isso. Para construir algo que seja centrado no sujeito, que pense nessa integralidade de uma forma mais aberta. Portanto, a gente tem que entender também que esse esforço em torno de Base Nacional Comum também não é um esforço que seja uma novidade em termos de produzir orientações curriculares mais especificadas, porque isso a gente já sabe que existe nas secretarias de Estado e do Distrito Federal e muitas secretarias de município. No ano passado, em agosto do ano passado, nós abrimos no sistema do Ministério da Educação uma consulta para os dirigentes municipais e estaduais de educação, solicitando, primeiro perguntando se havia naquele município ou naquele estado, ou no Distrito Federal, algum documento de referência curricular. A gente recebeu respostas, até a última vez que eu olhei, porque a gente continua deixando isso aberto, até o momento, de cerca de 3.800 municípios e de 24 unidades da federação. Os currículos que nós recebemos em função dessas respostas, né, dessas 3.800 municípios, nós tivemos um envio de 2.150, 2.200 documentos curriculares de municípios, no sentido de entender que eles têm referências para a atuação de suas redes. Esse não é um número pequeno. Né? Ainda que a gente, por exemplo, no caso das unidades da federação, a gente fazendo pesquisa nos sites das secretarias, a gente consegue achar documentos em todas as unidades da federação mesmo, não tendo aquelas 3 que enviaram. Portanto, isso está tudo disponível no portal da Base Nacional Comum. Então, entendam o seguinte, há um esforço grande de produzir referenciais. E esse esforço grande também é um esforço diverso no sentido da forma com que isso é colocado.
contexto de construirmos uma base nacional comum significa tentarmos produzir também um entendimento em torno disso. Uma comunicação entre esses referenciais que são nacionais e os referenciais que precisam ser ainda mais especificados localmente. Uma outra questão também importante na discussão de uma base nacional comum é como que a gente vai tratar as modalidades e questões específicas relativas a populações, a populações itinerantes, indígenas, quilombolas, a educação de jovens adultos, a educação profissional e tecnológica integrada ao ensino médio. Então, todas essas questões a gente está trabalhando a partir desse documento preliminar geral. A gente está em negociação com a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão para discutir e debater a partir de especialistas indicados, obviamente por eles, em parceria conosco, na SEB, quais adaptações, quais questões que precisam ser pensadas a partir da Base Nacional Comum para essas populações. Então, ao longo desse semestre, vocês vão ver, a gente vai divulgar também as ações nesse sentido. Por último, e não menos importante, a partir de amanhã, estando à disposição a Base Nacional Comum, né, como proposta preliminar desde os dias 16 de setembro, a partir de amanhã abre-se um sistema que coletará as contribuições tanto de caráter individual quanto de caráter coletivo. Nesse processo, e eu gostaria também de fazer aqui já o meu agradecimento pela quantidade de aprendizagens que eu tenho tido nesse debate importantíssimo com colegas indicados pelas Secretarias de Estado da Educação e pelos colegas sindicatos pelas presidências estaduais da Undime, que tem a função de, nos territórios, construírem comissões para coordenar a forma de discussão das redes, articulando redes municipais, estaduais, federais e privadas. Este movimento é um movimento importante, no sentido, inclusive, da gente descentralizar essas ações. Afinal de contas, o Ministério da Educação não tem incompetência para fazer uma discussão dessa natureza, se não for todos os atores que tenham interesse atuando territorialmente. É um processo, ou seja, isso que a gente está construindo é um processo que talvez também já possa ser o primeiro embrião para as discussões que vão ser, uma vez homologado o parecer que venha do Conselho Nacional de Educação sobre Base Nacional Comum, a forma que a gente vai pensar em discutir políticas curriculares que pensem nessa implantação da Base Nacional Comum, tentando nos desviar de um perigo que o documento mais central também traz, que a gente precisa ter a clareza de que o currículo de fato se faz na escola, se faz na ação cotidiana de pessoas. Portanto, Base Nacional Comum tem que ser pensado isso, algo que oriente, algo que sugira, que possa pensar como um espaço de abertura para que essas pessoas estão atuando na escola, desde o porteiro, a pessoa que abre a porta da escola, quem serve a merenda das crianças, os professores, os gestores, produzam o currículo que de fato vive na escola todos os dias. Então, eu espero que nós tenhamos discussões muito boas nesses 2 dias. Eu espero que o sistema de contribuições seja capaz de coletar muitas contribuições, muitos pontos de vista, que a gente tenha muito trabalho para fazer esta coordenação de contribuições em parceria com todos os atores que estão nesse processo, né, o acompanhamento do Fórum Nacional de Educação, o acompanhamento feito pelos entes federados, todo esse grupo, a parceria estabelecida com a UFMG, outra parceria que a gente está estabelecendo para essa organização dos dados com o UNB, colegas do Comitês Territoriais de Educação Integral, coordenadores de ensino fundamental e ensino médio, os professores do Pacto pela Alfabetização na idade séria. Inclusive, a gente pediu que, uma vez que os presidentes estaduais da Undime iriam indicar técnicos para o trabalho
conosco na mobilização da discussão da Base Nacional Comum. A gente indicou como um perfil interessante os colegas que têm trabalhado como coordenadores locais do Pacto pela Alfabetização na Idade Certa, porque eles já têm essa experiência de vida aí, de estabelecer essas negociações necessárias para uma formação, sim, mas uma formação de aplicação direta na escola. Então, eu gostaria imensamente, mais uma vez, de agradecer o carinho com que a gente tem sido acolhido, não só a mim, mas a todos os colegas do Ministério da Educação, em todos os fóruns que têm nos chamado para a discussão em torno de Base Nacional Comum. Dizer que nós estamos, obviamente, cientes da dimensão da tarefa e também dizer que nós precisamos da ajuda de cada um e cada uma de vocês que está aqui hoje para que essa tarefa chegue ao melhor resultado possível. Então, agradeço mais uma vez a presença de todos, desejando a todos nós um ótimo segundo semestre, primeiro semestre de 2016 de trabalho, que a gente possua o melhor entendimento possível em torno de uma Base Nacional Comum. Obrigado. Nós teremos um intervalo, então, está atrasado apenas 5 minutos, estamos com tempo razoável, e voltaremos para a conferência